questão 6 da prova de 2022. Aqui a gente tem uma questão sobre algoritmos de ordenação. E aqui mais específico a gente tem citando o quicksort. Então a gente tem que ter o conceito sobre o quicksort, merge sort, heap sort, o insertion sort, né, que é a ordenação por inserção, e o bubble sort. A gente tem que ter em mente o tempo de execução de cada um desses algoritmos para conseguir resolver essa questão. Então ele fala que no pior caso, o tempo de execução do quicksort é menor do que o merge sort. E no caso aqui, no pior caso, o quicksort ele precisa executar notação O de n elevado ao quadrado. Então, no pior caso aqui é quando a ordem está invertida, o quicksort ele precisa percorrer a lista de tamanho n vezes. Já o merge sort, independente aqui do tamanho da lista, no pior quanto no melhor caso, ele vai executar n log de n. A ocupação de espaço em memória do algoritmo quicksort é menor do que o heap sort. Nesse caso aqui também é falso. O heap sort ele tem uma ocupação de memória maior para fazer ali o procedimento de ordenação. O tempo de execução, no melhor caso, do algoritmo bubble sort é menor que o quicksort. Então, tendo a lista já ordenada, no melhor caso, o bubble sort ele vai percorrer a lista de tamanho n uma vez só. Então a gente aqui está falando do bubble sort com notação O de n somente. Ele vai percorrer a lista de tamanho n uma vez só. Já o quicksort, no melhor caso, caso a lista já esteja ordenada, ele vai executar n log de n. Então é diferente. E nesse caso aqui, essa alternativa está correta. Pode ser uma pegadinha porque a gente geralmente vê o bubble sort como não sendo uma opção mais eficiente, né? Porque geralmente ela percorre a lista de tamanho n vezes. Então aqui é uma notação O de n elevado ao quadrado. Mas no melhor caso, o bubble sort pode ser executado uma vez só, enquanto o quicksort ele tem que pelo menos executar n log de n. Então, o algoritmo merge sort possui menor complexidade em termos de utilização de memória do que o algoritmo de ordenação por inserção. E não, o merge sort a gente sabe que a gente tem lá uma complexidade onde a gente tem que criar sublistas a partir de uma lista principal e colocar em memória para depois fazer a ordenação. Quando a gente está falando de complexidade de memória, o merge sort é mais eficiente, porém ele tem uma maior complexidade de uso de memória. O algoritmo quicksort possui menor complexidade de utilização de memória do que a ordenação por inserção. Também o quicksort ele tem ali uma maior complexidade de memória. Não é comparado ao merge sort, mas sim ele é mais complexo do que o insertion sort, né? O algoritmo de ordenação por inserção. Então a correta aqui é a letra C, apesar do bubble sort poder confundir a gente, na maioria dos casos a gente acaba vendo o bubble sort como não sendo uma opção mais eficiente. Mas nesse caso, em comparação com o quicksort, tendo uma lista já ordenada, o bubble sort acaba sendo uma melhor opção, executando o código em ON, tá? Enquanto o quicksort executa em O log n vezes log de n.